Senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, servidores da Câmara, equipe de tradução para Libras, cidadãs e cidadãos participando aqui conosco no plenário. Faço destaque à presença da engenheira ambiental Monique Marmol, também o Geraldo aqui presente, e a população que participa conosco pelos meios de comunicação. Bom dia a todas e todos. Como ação permanente de acessibilidade nas sessões da Câmara, eu começo com a minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul, gravata preta, mais uma vez seguindo a recomendação da Secretaria de Saúde. Estou usando uma máscara e à minha frente é um microfone e um púlpito de madeira com o brasão de vinhedo. Eu começo essa explicação pessoal falando sobre o projeto de lei número 151 de 2022, que foi protocolado na última semana, lido no começo dessa sessão, e ele busca determinar que os plantios para compensação ambiental que aconteçam devido à supressão de vegetação nativa, de corte de árvores nativas isoladas ou por intervenção em APPs, que são as áreas de preservação permanente, quando forem realizados por empresas, indústrias e empreendimentos imobiliários, sejam destinados ou realizados exclusivamente dentro dos limites do município de Vinhedo. Em outras palavras, explicando para você que participa conosco, é um projeto de lei para determinar que os plantios para compensação ambiental das empresas, das indústrias e dos empreendimentos imobiliários que venham a se instalar em Vinhedo sejam destinados ou realizados exclusivamente considerando o território de Vinhedo e, ao mesmo tempo, a gente coloca ali também a possibilidade, aliás, a necessidade de que isso aconteça prioritariamente nas APPs. Ou seja, é uma forma de organizar, de disciplinar uma coisa que já existe, sem colocar nenhuma outra obrigação que inviabilize a instalação desses novos empreendimentos aqui na nossa cidade, mas sim criando uma contrapartida socioambiental e, sobretudo, ambiental para o meio ambiente em nossa cidade, que seja mais interessante do que aquela que já existe, que é garantida por lei estadual, por lei federal. Esse projeto, como eu disse, ele é amparado por lei federal, por lei estadual, pela lei orgânica do município, só que a gente tem no município a prerrogativa de trabalhar com uma legislação que seja menos permissiva, que seja mais ajustada à nossa realidade. E o que está sendo proposto aqui surgiu de uma iniciativa popular, de uma ideia de um movimento de nossa cidade que trabalha com essa temática, não somente exigindo, então, que o plantio da compensação aconteça na mesma bacia hidrográfica, que é aquilo que está previsto nas outras legislações, mas, então, aproveitando essa possibilidade, a gente endurece isso e organiza, disciplina esses plantios para que tenhamos uma contrapartida ambiental mais interessante para o meio ambiente da nossa cidade. Então, nós estamos fazendo essa sugestão por meio de um projeto de lei, e eu entendo que há toda a constitucionalidade possível para que a gente avance nesse sentido, e novamente trazendo a explicação das APPs, o porquê dessas áreas serem tão sensíveis e de ser tão necessário fazermos intervenções para a recuperação delas. Todo córrego com 10 metros ou menos de largura tem uma faixa de margem de 30 metros de cada lado que precisa ser preservada, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção humana, a não ser que absolutamente justificada pelo interesse público. Quando se trata de uma nascente, aí é mais restritivo ainda, existe um raio de 50 metros ao redor dela. Isso é uma APP. E, na prática, portanto, nós estamos propondo aqui uma política municipal de recuperação de APPs, já que nós deixamos evidente que esses plantios, isso está na justificativa do projeto, que são decorrentes das empresas, das indústrias e dos empreendimentos imobiliários, são enormes. E essa informação foi obtida com base, inclusive, em um requerimento de informação da bancada do PDT, que foi aprovado e que foi respondido pela Prefeitura. Então, tendo em vista que esses plantios vão precisar acontecer de uma forma ou de outra, então que eles sejam feitos em Vinhedo, quando os empreendimentos forem da nossa cidade, e especialmente nas matas ciliares, é uma coisa lógica. Então, eu agradeço à vereadora Naila por estar comigo em mais um projeto de lei, e desde já a gente conta muito com a sua aprovação quando ele for colocado em votação aqui no plenário. Política pública é a resposta que a gente dá depois de detectar um problema, depois de formular uma solução e implementá-la. E na justificativa, como eu também já disse, há toda a fundamentação que mostra por que ele deve ser aprovado. Por isso, nós queremos muito que isso aconteça, ou seja, que ele se transforme em lei e passe a fazer a diferença em Vinhedo para nós termos um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Afinal,
Como nos diz a Constituição Federal no seu artigo 225 e a Lei Orgânica do Município no artigo 183, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e as futuras gerações. Ainda na linha da sustentabilidade ambiental, comento uma indicação do meu mandato que foi protocolada há algumas semanas para que a Prefeitura considere a utilização de materiais recicláveis para a confecção dos ornamentos de Natal instalados anualmente em vias e espaços públicos. Vou pedir para a comunicação exibir para a gente um exemplo, por favor, porque nós temos vários municípios do Brasil, acho que é a próxima imagem, por gentileza. Nós temos vários exemplos no Brasil que já avançaram nessa proposta. Eu deixo aqui a sugestão oficializada. Eu acho que a gente não tem essa imagem, mas não tem problema. Não tem problema. Depois a gente retoma a partir dessa, por favor. Mas nós temos várias iniciativas em todo o Brasil, em vários municípios, que têm atuado com os recicláveis, os materiais recicláveis, para a confecção da decoração de Natal. Depois colocando ali uma iluminação, fazendo um trabalho artístico que pode até beneficiar cooperados, por exemplo, que trabalham com a triagem, com a separação desses materiais. A gente consegue implementar isso na cidade com um custo menor, diminuindo o impacto no erário, deixando a cidade igualmente bonita e, ao mesmo tempo, tendo essa contrapartida social para as pessoas que trabalham com material reciclável. Falando nisso, também relembro que na semana passada, a minha emenda para destinação de um valor para aquisição de um terreno ou imóvel para a construção de um barracão que seja apropriado para a triagem de recicláveis, infelizmente foi reprovada pela maioria dos vereadores, e eu sei que existe um termo de colaboração publicado até mesmo no boletim municipal entre a Prefeitura e a Cooperativa 4RV para a utilização do espaço que existe hoje lá na João Edueta 471, na Capela. Inclusive, eu cumprimento todas as pessoas que entraram em contato, que atuaram conosco, falando sobre esse termo de colaboração, só que o nosso pressuposto, aquilo que eu e a vereadora Naila colocamos, é de que não dá para basear toda a triagem de recicláveis de Vinhedo em um aluguel de um espaço precário e que pode a qualquer momento ser trocado de função pelo seu proprietário. Então, a gente está apoiando toda a reciclagem, que é uma atividade essencial, fundamental para o nosso município, em um banquinho de uma perna só. Isso sem contar que o proprietário do barracão não permite que as melhorias aconteçam, e essas melhorias seriam fundamentais para garantir um espaço digno para os cooperados, um espaço ambientalmente sustentável, já que hoje o material reciclável fica descoberto, tomando sol e chuva todos os dias. Então, também aproveito para reforçar o quão grande é a necessidade de um espaço que consiga vencer esse enorme desafio socioambiental que hoje está presente na vida de mais de 30 cooperados que realizam a separação dos materiais recicláveis em Vinhedo e que diz respeito a toda a nossa cidade, sobretudo a nós, representantes do poder público. Então, que nós tenhamos uma solução a contento partindo do Executivo, que muito prometeu sobre essa pauta, que está em constante contato, mas que agora precisa mostrar resultados. Eu retomo agora um assunto de algumas semanas atrás, que é uma situação no córrego 1º de Maio, que inclusive acaba de ter um requerimento de informação aprovado. A situação ela está muito crítica. Nós temos tanto o córrego 1º de Maio, como eu já mencionei, como também a passagem sob a Rua Benedito Sudário, a Avenida Nossa Senhora de Lourdes, e envolvendo também a Rua da Biquinha, do outro lado do córrego, aquela grande área entre o Von Zuben e a Vila Garcês. E, mais uma vez, trata-se de um problema de mobilidade, de infraestrutura, só que, acima de tudo isso, de um problema social de mais séria gravidade. Há algumas sessões, quando cobramos uma resposta efetiva por parte da Prefeitura, alguns vereadores, inclusive, mostraram ali no celular, nos informaram de que havia um projeto em andamento para recuperação ambiental, intervenções de infraestrutura, adequação urbanística daquela área, mobilidade urbana, com a ideia de construção de uma via ligando a Avenida 1º de Maio à Rua da Biquinha, só que o tempo passou, vimos que várias obras foram anunciadas pelo Executivo, mas essa situação tão sensível, tão urgente, que se arrasta há muitos anos, com famílias na iminência de suas casas caírem dentro do córrego, com mães com criança de colo, idosos, pessoas com mobilidade reduzida atravessando uma ponte improvisada, uma ponte de madeira que foi colocada ali pelos próprios moradores, subindo e descendo o barranco todos os dias. Ainda não foi divulgado esse projeto que os vereadores se referiram, ou uma destinação no orçamento. Então, nós queremos que as mesmas pessoas que estão exigindo uma ação
por parte da Prefeitura, possam nos ajudar com base em um projeto, com base em substância, em um documento que a gente consiga tocar, que a gente consiga ler, que a gente consiga auditar, que a gente consiga mostrar, inclusive, para os moradores, cobrar e fiscalizar a implementação, então, desse projeto. Falando sobre o tema, eu relembro o caso da viela próxima à rua 21 de abril, naquela mesma região, e agora sim eu peço, por gentileza, que seja exibida a terceira imagem, que é poucos metros acima, seguindo ali o curso do córrego 1º de maio, e foi um trabalho ativo do meu mandato para exigir junto aos moradores uma obra de contenção de encosta com todas as melhorias de mobilidade, iluminação pública e segurança. Se eu não me engano, 2 imagens para frente, por favor, Marcelo. É a próxima? Isso, essa mesmo, obrigado. Então, felizmente, eu comemoro o bom andamento dessas obras. Tem mais uma imagem também que mostra ali como que está ficando o talude. Eu pude acompanhar parte dos trabalhos e eu parabenizo a Prefeitura por ter agido lá, atendendo o nosso pedido. Mas eu espero muito que essa mesma atenção seja dada aos moradores da Rua da Biquinha, de toda a comunidade que está naquele local, e eu faço coro aqui às palavras também da vereadora Naila, que muito tem trabalhado esse assunto, e eles pedem insistentemente uma solução para tantos problemas que fazem muita gente duvidar que aquela área se encontra em Vinhedo, de tão abandonada que foi pelo poder público. Então, senhor prefeito, nós exigimos respostas no papel, com o nosso requerimento de informação aprovado e, sobretudo, ações concretas na comunidade. Outro lugar que também se encontra em um litígio que parece não ter fim e que foi também muito bem colocado pela vereadora Naila, que me antecedeu, e que muito prejudica igualmente a vida dos moradores, é o bairro Pinheirinho, mais especificamente na conhecida Estrada de Servidão, que é acessada por centenas de pessoas todos os dias, mas que se encontra sob um processo judicial para saber se, de fato, a Prefeitura vai poder agir para realizar melhorias e torná-la uma via pública com infraestrutura, com segurança e com dignidade, acima de tudo, para a população que precisa acessá-la, e hoje passar por ali ficou impraticável. Nós temos crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, só que aquele espaço, aquele acesso, ele é mais fácil para essas famílias que precisam acessar o transporte público, que precisam acessar os demais serviços públicos, e que também é uma via para veículos oficiais como ambulâncias, o caminhão do lixo que passa por ali, o caminhão da troca da lâmpada também, que acaba acessando aquela estrada de servidão, só que hoje é impossível, é impraticável as pessoas irem e voltarem, exercerem o seu direito de ir e vir por meio daquela via. Então, nesse mesmo sábado passado, eu e a vereadora Naila estivemos lá para conversar mais uma vez com os moradores, retomamos um trabalho que começou em uma reunião no último mês com mais de 40 pessoas e que resultou em vários pedidos de melhorias que foram protocolados oficialmente para a Prefeitura, e também estivemos em contato com o secretário de Governo, o senhor Jorge Torresim, que prometeu agir para buscar uma solução entre as partes. Só que até o momento a gente segue aguardando, junto a tanta gente que espera uma solução há bastante tempo. E continuar do jeito que está é desumano, é impraticável. E assim como a outra situação que eu acabei de relatar, é algo que faz muita gente desconfiar de que nós estamos falando de Vinhedo. Uma cidade que se projeta nacionalmente como forte e sustentável não pode permitir que isso continue dessa forma. Então, além de todas as melhorias que os moradores pedem nas áreas de saneamento básico, segurança pública, infraestrutura, a gente também pede um encaminhamento urgente para o caso da Estrada de Servidão. Como sempre, eu deixo um apelo para que a nossa população participe ativamente da política, veja o que está sendo proposto, sobretudo como andam as discussões, as aprovações de propositura e especialmente as reprovações aqui nessa Câmara, e também deixo, assim como a vereadora Naila, o convite para que a população participe da próxima sessão da Câmara, que será a última ordinária desse ano, na segunda-feira que vem, dia 12/12, e para que acompanhem a nossa prestação de contas. E eu relembro que, além das ações presenciais, do gabinete na rua e da minha atuação aqui nas sessões da Câmara, as iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas em minhas redes sociais, Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo, e pelo site com todas as notícias e proposituras www.luizvieiravinhedo.com.br. Eu agradeço pela atenção e participação de todas e todos, um bom dia e uma ótima semana.